Que o Senhor abençoe os nossos irmãos. De novo estamos contigo, trazendo uma palavra de Deus. Estávamos já falando na mensagem de ontem sobre a fé. E hoje queremos trazer uma palavra mais incentivadora para que possas acreditar. Jesus disse muitas vezes no Novo Testamento: tudo é possível para aquele que crê. Aquele que crê, aquele que acredita, ele tem vitória. E o que 2 ou 3 se colocando de acordo aqui na terra, será feito no céu. Tudo o que pedirdes em oração, crendo-o, recebereis e ter-lo-eis. Nos dias de hoje, as pessoas, eles acreditam mais em sentimento, em sentir alguma coisa, e não acreditam na fé. Não podemos ficar acreditando em sentimento. Os sentimentos são falhos. O sentimento não nos leva a nada. Uma pessoa, ele vai do ponto mais alto da sua fé, do seu sentir, do seu modo de crer, até os pontos mais baixos em 27 dias. Em 27 dias, a vida dá uma volta. Você está lá em cima, vitorioso, acreditando. E daqui a pouco, você está aqui embaixo, se sentindo frustrado, derrotado, inseguro, sem capacidade. Não se guie pelo sentimento. O sentimento é frustrante. O sentimento passa. Você precisa viver pela fé. A palavra de Deus diz: o justo pela sua fé viverá. E se ele retroceder, esse texto tem 3 vezes na Bíblia, no livro de Abacuque, no livro de Romanos e no livro de Hebreus. O justo pela sua fé viverá. Você precisa viver na tua crença, acreditar. Diz um texto em Romanos que diz: cada um deve estar seguro na sua fé. Até às vezes eu fico impressionado. Pessoas que têm fé em coisas erradas, mas aquela fé em coisas erradas leva ele até a morte. Você já viu essas pessoas que se martirizam, por exemplo, no hinduísmo, no muçulmanismo, que dão a sua vida pelo fanatismo religioso? Uma das coisas nos Estados Unidos, onde os testemunhas de Jeová têm a sua base, está comprovado que as pessoas que mais sofrem de síndrome de rejeição são as testemunhas de Jeová. E diz que está comprovado que esta crença de rejeição são pelo costume que eles têm de sair de porta em porta, batendo em todas as portas. E diz que esta pesquisa, que eles são rejeitados, pessoas jogam cachorro, pessoas xingam eles, e aquilo cria neles um síndrome de rejeição. Mas você acha que eles deixam de ser testemunho de Jeová porque se sente rejeitado? Não, ele segue batendo nas portas, ainda que sente a rejeição, ainda que são simplesmente jogados. Se você imagina que uma pessoa que tem uma fé nestas coisas, uma fé falsa que simplesmente faz ele se sentir rejeitado, imagina se você tem uma fé verdadeira, se você tem uma fé em Deus, uma fé de segurança, uma fé de confiança, uma fé que te leva de vitória em vitória. Você não seria um triunfador na vida? Na época, no século passado, nos Estados Unidos da América do Norte, havia um grande pregador chamado Moody. E ele pregava para a multidão de pessoas. Ele foi o primeiro que fez evangelismo em massa, sem alto-falante, sem luz elétrica. Ele reuniu até mais de 3.000 pessoas para ouvir as suas pregações. Mas contava ele que um dia um senhor chegou para ele e disse: Moody, o que eu faço para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí aquele homem disse: eu creio, mas não sinto nada. Aí o Moody olhou para o homem e disse: o que salvou Noé? O Noé da arca. Te lembra do Noé da arca? O que salvou ele?
Foi a arca ou o que ele sentia? Ah, disse o homem, foi a arca. Então, não importa o que tu sinta, só acredita que o Senhor é o teu Salvador, teu Libertador, o Deus que te salva. Só creia. Não importa o que tu sinta. Se você não sente nada ou sente muito, não importa. Só acredita, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí Moody orou por ele e ele foi embora. Meses se passaram e Moody caminhava numa rua e um homem grita para Moody: Moody, se lembra de mim? Ah, não me lembro. Quem? Ah, eu sou o Noé da Arca. Ah, Moody se lembrou da história. E aí Moody pergunta: e aí? Não, agora eu não me guio pelos meus sentimentos. Eu estou na arca. E se eu estou na arca, eu sou salvo. Amigo, os sentimentos são enganosos. O sentimento pode te levar, simplesmente hoje você está dando chute na lua, mas amanhã você está tão por baixo que está dando rasteira em cobra. Não te guie pelo sentimento. Às vezes as pessoas, eles seguiam muito pelas palavras de outras pessoas. Quando eu era pastor na cidade de Terra de Areia, veio um desses profetas de Araque e profetizou para uma irmã que ela devia se preparar porque ela ia morrer. Imagina isso. A irmãzinha tremeu na base, ia morrer. Eu achei que aquela senhora, sendo minha discípula, ela tinha uma fé poderosa e que aquilo não ia influenciar ela. Mas aquela mulher inculcou aquela palavra que ela ia morrer. Ela foi para casa, não comeu mais, não tomou água, deitou na cama esperando a morte. 3 dias depois, o marido bateu na porta da minha casa. Naquela época, ainda o meio de transporte era charrete. Uma charretezinha. O irmão chegou lá. Pastor, o senhor tem que ir lá em casa. A minha esposa não comeu mais desde aquela palavra, não tomou água, está deitado na cama, as crianças na volta chorando, eu não sei mais o que fazer. Subi na carrocinha do irmão, 2 horas de viagem, chegamos na casa da irmã. A mulher estava lá esperando a morte. Aí eu xinguei aquela mulher. Irmã, a senhora está achando que Deus é um moleque? Que Deus é uma criança? Que Deus está brincando com nós? A senhora crê que Deus vai te levar, te matar e deixar essas 5 crianças aqui sem a mãe? A senhora vai levantar desta cama, vai tomar um banho, vai comer, vai viver, vai criar esses filhos, porque esta é a missão que Deus te deu. Ela levantou da cama, foi fazer o almoço, melhorou, viveu, talvez, não sei, mas talvez ainda esteja viva. Você precisa, não é acreditar em profecias de brincadeira, profecias de moleque que sobe nos púlpitos e diz coisas para ti sem sentido. Você precisa acreditar na palavra de Deus, que Deus te ama, que Deus te faz vitorioso na vida. Muitas vezes hoje as pessoas estão brincando com as coisas de Deus, brincando com dons de profecia, dons de revelação, sendo que a maior profecia, a maior revelação é que está escrita na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus? O Senhor disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. E o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara, sou o Senhor que te cura, sou o Senhor que te levanta. O Senhor diz: se o inimigo vier contra ti como uma corrente de um rio caudaloso de água, eu vou levantar contra ele a minha bandeira
e vou fazer com que estas águas se desviem para o outro lado. O Senhor prometeu. E se Ele prometeu, as promessas de Deus são verdadeiras. As promessas de Deus são fiéis. Amigo, não acredita em todas as pessoas que dizem alguma coisa em nome de Deus. Às vezes, o brasileiro ele é muito místico. A prova disto é o número imenso de centros de umbanda, centros de batuque, centros de adivinhação que existe neste país. As pessoas simplesmente vão num lugar mais prático. E hoje as religiões, até as religiões evangélicas, estão se tornando esta coisa barata. Há um evangelho barato, um evangelho de salibai, um evangelho que simplesmente fica profetizando mentira, fica profetizando coisas que não têm sentido, em vez de ensinar os jovens a estudar, a trabalhar, as pessoas a fazer a diferença, estão simplesmente abrindo portas para o inimigo. Irmão, amigo, não fica acreditando em qualquer pessoa. Tenha uma base sólida de fé. Tenha uma base sólida de crença. Creia na palavra. Há um texto no livro do Velho Testamento que diz: creais nos vossos líderes e sereis prósperos. Creais nos vossos líderes. Olha quem é o teu líder. Olha quem é a pessoa que te lidera. Se ele tem melhorado de vida. Se a casinha dele não é um barraco de madeira que está caindo. Até olha a igrejinha que tu está indo. Se não é um lugar que simplesmente não tem base nenhuma, não tem uma solidez, não tem simplesmente uma coisa que te dê estabilidade, te dê segurança, te dê uma crença de prosperidade. Criais em vossos líderes e sereis prósperos. Procura um bom líder. Procura uma pessoa que te incentiva a estudar, a melhorar, a prosperar. Procura uma pessoa que tenha capacidade mental, uma capacidade de simplesmente conhecimento lógico na vida, e o Senhor vai te ajudar. Não anda acreditando em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Não anda acreditando em simplesmente profecias. Existem em todo lugar. Se você olha dentro destas seitas falsas, lá nos países orientais, as crenças deles são que eles simplesmente na reencarnação. Dentro destas seitas, eles creem que até fazendo oração aos ancestrais, avô, tataravô, que já morreram, eles podem receber cura. E você acredita? Eles são curados através disso. Um grande pregador do passado estava visitando a Índia. E lá na Índia tem os santons da Índia, e aqueles homens chegam a fazer as flores florescer por onde eles passam. É um poder maléfico, terrível. E o homem de Deus estava ministrando na Índia, e Deus começou a usá-lo com curas e maravilhas, e as pessoas aos milhares começaram a vir ouvir o Evangelho. E aí, aqueles gurus da Índia desafiaram ele, dizendo: vamos fazer um duelo para ver quem cura mais, se somos nós ou tu. E aí eles achavam que aquele homem de Deus ia aceitar o desafio. E ele respondeu para aqueles líderes da Índia: eu não vim aqui para aceitar desafios sobre quem cura mais. Eu vim aqui para pregar um evangelho de mudança, um evangelho de salvação, um evangelho que vai mudar a cabeça, vai mudar o sentimento deste povo. E simplesmente não aceitou o desafio e seguiu pregando o evangelho para os indianos e curando as pessoas doentes.
Não devemos aceitar desafio quem cura mais, quem é mais poderoso, quem faz mais milagre. Nós devemos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Escuta de novo, salvação, salvação para todo aquele que nele crê. Crê em Cristo e será salvo. O que nós precisamos hoje é mudança de vida, é mudança de mentalidade. Não pregar um evangelho que simplesmente joga as pessoas na ignorância, na superstição, na brutalidade, mas pregar um evangelho que leva as pessoas a mudar de vida, a mudar de crença, a ser otimista, entusiasmado com a vida para serem próspero. Amigo, eu quero orar por ti. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a ser próspero. Fecha os teus olhos aí no teu lar e vamos orar para que o Senhor te abençoe. Querido Deus e Pai, obrigado pelos amigos que nos seguem nas redes sociais, os irmãos que nos ajudam, estes irmãos que têm ajudado o Elias lá na Bolívia. Recompensa eles, ó Deus, ajudando eles financeiramente, para que eles sejam prósperos, não falte o emprego, e sim eles sejam prósperos na sua vida social, tenham a prosperidade que tu prometes. Senhor, aqueles irmãos que estão desempregados, que estão doentes nos seus lares, estende as tuas mãos e pelo poder do teu Espírito Santo, o poder do teu sangue traz cura, traz saúde e dá vitória. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção agora e sempre. Irmãos e amigos, o Senhor te abençoe, o Senhor te faça prosperar, o Senhor te dê graça, o Senhor te ajude a ser vitorioso e próspero. Até o próximo sábado, neste mesmo horário. O Senhor abençoe os irmãos que têm falado a outras pessoas como nos sintonizar, como ouvir a palavra, e aqueles irmãos que têm acreditado no Evangelho que ministramos, no Evangelho de prosperidade, no Evangelho de mudança. O Senhor vos faça prosperar. No nome de Jesus, até o próximo sábado. Muito obrigado pela tua sintonia.